Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar o Midrash da Parashá Tzav. Essa Parashá dá mais explicações sobre os Korbanot, sacrifícios. Parashat Vaikra nos ensina sobre 5 grupos de Korbanot. Você se lembra? São eles Olá, Minchá, Shelamim, Hatat e Asham. Parashat Tzav fala mais sobre cada um destes 5 grupos. Por exemplo, nós sabemos que os sacrifícios de Olá podem ser abatidos somente durante o dia. Agora Hashem ensinou a Moshe: se um corban Olá foi abatido durante o dia e seu sangue borrifado antes do pôr do sol, os Kohanim podem continuar queimando-o durante toda a noite. Hashem acrescentou que os Kohanim tinham permissão de queimar partes do corban de Shelamim à noite também, desde que ele tivesse sido abatido durante o dia. Da mesma forma, as gorduras de outros korbanot podiam ser queimadas durante toda a noite. Destas leis, nós vemos que alguns Kohanim ficavam de serviço no Beit HaMikdash a noite inteira, e que outros Kohanim tinham que começar a avodá de manhã bem cedo, ao raiar do dia. Apesar da longa jornada, os Kohanim estavam sempre prontos e ávidos por realizar a avodá. Os Kohanim são ordenados a cumprir a mitzvah de recolher as cinzas do Mishbeach todos os dias. Hashem ordenou a Moshe: é uma mitzvah para um Kohen que a cada manhã ele suba no Mishbeach e recolha parte das cinzas dos corbanotes queimados com uma pá. Ele deve colocar as cinzas no chão, próximo à rampa do Mishbeach, sempre no mesmo lugar. Essa mitzvah é chamada de Terumat Adeshen, recolher parte das cinzas. Nossos sábios contam que um milagre costumava acontecer com as cinzas. Depois que o Cohen as colocava no chão, o chão as engolia e não sobrava nenhum vestígio delas. Este milagre era um sinal de Hashem para mostrar aos judeus que ele estava satisfeito com a avodá e que recordaria sempre os errut dos korbanot que haviam sido queimados, conforme Sefat Emet. Por que Hashem ordenou que as cinzas fossem retiradas do Mizbeach todos os dias? Você pode pensar que o propósito desta mitzvah era manter o Mizbeach limpo. Talvez seja esta uma das razões. Mas, de fato, retirar uma pasada de cinzas não deixava o Mizbeach realmente limpo. Aliás, o Mizbeach era limpo de tempos em tempos. Sempre que a pilha de cinzas ficava muito alta, um Cohen levava toda ela para um lugar especial fora de Jerusalém. Neste caso, qual era então o propósito da mitzvah diária de Terumat Ad Hashem? Retirar uma pasada cheia de cinza do Mishbeach? Nós não sabemos o que Hashem tinha em mente ao nos dar esta mitzvah. No entanto, podemos aprender uma importante lição dela. Um Cohen poderia se sentir orgulhoso por ser especial. Entre todos os judeus, somente um Kohanim eram escolhidos por Hashem para fazer a avodá, e somente eles usavam Bigdei Keuná, roupas sagradas e bonitas, proibidas aos judeus comuns. A mitzvah de Terumat Adeshen ensinava os Kohanim a serem humildes. A primeira avodá que eles tinham que realizar pela manhã era retirar as cinzas do Mishbeach e colocá-las no chão. Um Cohen poderia pensar que essa não era uma avodá apropriada para ele. Ele poderia querer ordenar a um não-Cohen fazer este trabalho baixo. Mas Hashem ordenou que somente um Cohen fizesse esta avodá, e que fosse enquanto ele estivesse vestindo as Bigdei Keuná. Esta mitzvah ensinava ao Cohen que também ele era somente um servo de Hashem, e que Hashem, a quem todos nós devemos servir e honrar. Nossos sábios explicam a qual Cohen a mitzvah de Terumat Adeshen era designada no Beit HaMikdash. Quem entre os Kohanim recebia a mitzvah de Terumat Adeshen? A princípio, qualquer Cohen em serviço no Beit HaMikdash naquela manhã poderia declarar: eu quero fazer Terumat Adeshen. Quem dissesse isso primeiro recebia a mitzvah. Se diversos Kohanim afirmassem ao mesmo tempo que queriam fazer a mitzvah, eles corriam pela rampa até o Mishbeach. Quem chegasse primeiro ao topo da rampa ganhava o direito de realizar a mitzvah.
Certa vez, no entanto, um triste acidente aconteceu. 2 Koanim chegaram ao topo ao mesmo tempo. Um deles estava tão ávido por ganhar a mitzvah que empurrou o outro Kohen para fora da rampa. O homem caiu e quebrou a perna. Os juízes do Sanhedrin compreenderam que as regras deveriam ser mudadas. Eles decidiram como os Koanim amam tanto esta avodá, aparentemente tão humilde, a ponto de competirem por ela. De agora em diante, ela será distribuída da mesma forma que as outras avodot favoritas no Beit HaMikdash, por meio de sorteio. O sorteio no Beit HaMikdash era realizado de uma maneira especial. Os Kohanim formavam um círculo. Cada Kohen erguia um dedo e o Kohen responsável pelo sorteio escolhia um certo número. Por exemplo, 37. Então ele começava a contar os dedos levantados, começando por qualquer ponto no círculo e seguindo a ordem. O Kohen cujo dedo fosse 37 era escolhido para avodar. O Kohen escolhido para a avodá de Terumat Hadeshen vestia as bigdei keuná, pegava uma pequena pá de prata e subia no mishbeach. Ele enchia a pá com as cinzas e as colocava ao lado da rampa. Um fogo deveria sempre queimar no mishbeach. Hashem ordenou: o fogo no mishbeach nunca se extinguirá. Os Kohanim devem cuidar para que ele queime dia e noite, mesmo quando não houver nenhum korban sobre mishbeach. Se um Kohen apagasse o fogo do mishbeach, ele cometia uma averá, pecado. O fogo no mishbeach sempre se mantinha aceso, mesmo no Shabat, e mesmo quando Bnei Israel estavam viajando pelo deserto. Nossos sábios nos contam como os judeus abasteciam o mishbeach com madeira mesmo em épocas perigosas. Antes de o segundo Beit HaMikdash ser destruído, o governo romano dominava a Eretz Israel e emitia muitos decretos cruéis contra os judeus. Eis um dos decretos: nenhuma madeira pode ser trazida para o Beit HaMikdash para manter o fogo do Mishbeach aceso. Para assegurar que nenhum judeu traria lenha para o Beit HaMikdash, os romanos colocavam guardas em todas as estradas que levavam a Jerusalém. Os guardas abriam a bagagem de todos os viajantes. Parecia impossível trazer madeira para o Beit HaMikdash, mas os judeus não podem ser freados quando se trata de cumprir Torá e Mitzvot. Mesmo face a um grande perigo, eles não permitiriam que os romanos acabassem com a avodá dos Korbanot. Uma família temente a Deus teve uma ideia. Eles juntaram uma quantidade de madeira muito bonita e de boa qualidade e fizeram pequenas escadas com elas. Colocaram então as escadas sobre seus ombros e rapidamente saíram pela estrada em direção a Jerusalém. Parem, os guardas gritaram. Para que são essas escadas? Nós estamos a caminho de nosso viveiro que fica numa árvore bem alta. Precisamos das escadas para chegar até nossos pássaros. Os guardas não suspeitaram de nada e deixaram o grupo passar. Assim que os judeus chegaram no Beit HaMikdash, eles desmontaram as escadas e deram a madeira para os Kohanim colocarem no Mishbeach. Os sábios elogiaram essa corajosa família. Eles ficaram conhecidos como Bnei Salmai, que quer dizer a família escada. A palavra Salmai está relacionada à escada. Mais sobre a oferenda de Minhá. Uma oferenda de Minhá é uma mistura de farinha, azeite e uma especiaria chamada levoná, conforme explicado em Parashat Vaikra. Agora, Hashem ensinou a Moshe mais leis sobre a oferenda de Minhá. Eis algumas delas. Um kometz, punhado de cada oferenda de Minhá, deve ser queimado no Mishbeach. O restante é dividido entre os Kohanim. Hashem disse a Moshe: avise aos Kohanim que eles podem comer o que restar da oferenda de Minhá somente no pátio do Mishkan ou do Beit HaMikdash e em nenhum outro lugar fora dali. A massa da oferenda de Minhá, que é queimada no Mishbeach, não pode se tornar hametz, massa levedada. Mesmo a massa dividida entre os Kohanim deve ser assada como matzot. Esta também não pode se tornar hametz. Hashem disse: é uma mitzvah para os Kohanim comer sua porção das oferendas de Minhá. Por quê? Hashem perdoa os pecados de Bnei Israel quando os Kohanim comem dos korbanot deles. Todo Kohen deve oferecer uma oferenda de Minhá especial antes de fazer a avodá pela primeira vez. Antes de um Kohen ou Kohen Gadol se preparar para fazer a avodá pela primeira vez,
ele tinha que trazer uma oferenda de minhá. Ele misturava a farinha com azeite, então salpicava a levoná sobre a massa. Ele não podia comer nenhuma parte desta minhá. Ela era totalmente queimada no misbeach. Este corban, oferecido por todo Cohen apenas uma vez em sua vida, era chamado de minhat hinur, que quer dizer a minhá que prepara o Cohen para a sua vodá. O Cohen Gadol deve oferecer sua própria minhá todos os dias. O Cohen Gadol devia oferecer uma minhá especial por si mesmo todos os dias em que servia no Beit HaMikdash. Ele dividia a massa dessa minhá em duas partes. Metade da massa ele queimava no mishbeach pela manhã e a outra parte ele queimava à tarde. Este corban minhá diário ajudava o Cohen a direcionar seus pensamentos para Hashem e alcançar um nível maior de santidade. Ele então ficava merecedor de pedir a Hashem que perdoasse os pecados de todo Bnei Israel. Mais sobre os sacrifícios de Hatat e Asham. Um judeu deve oferecer um sacrifício de Hatat por cometer certas averot, como explicamos em Parashat Vaikra. Agora Hashem acrescentou um Hatat, pertence ao grupo de Korbanot mais sagrados, Kodshei Kodashim. Ele é abatido na parte da Azará que fica no lado norte do Mishbeach, no mesmo lugar que o sacrifício de Olá. Por que no mesmo lugar que o sacrifício de Olá? Uma das razões é que desta maneira Hashem livra o pecador da vergonha. Se uma pessoa visse seu amigo oferecendo um corban, ela não saberia se ele estava oferecendo um hatat por um pecado cometido ou um olá, que era um corban voluntário. E assim o pecador não ficaria envergonhado de trazer um corban por um pecado, porque quem o visse não saberia que tipo de sacrifício ele estava trazendo. Hashem também explicou a Moshe mais detalhes sobre os sacrifícios de Hashem. Ele ensinou quais partes deveriam ser queimadas no Mishbeach. Vamos continuar outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!